Salve, salve, senhoras e senhores, meninos e meninas, garotos e garotas jovens, discentes, professor Luciano, Patologia. E hoje estaremos dando sequência, prosseguimento aos nossos estudos na disciplina. Mais precisamente, iremos seguir com a segunda parte, de 3 partes do todo, de nossa abordagem sobre a interpretação de exames laboratoriais, entendendo, é claro, logicamente, né, que esta explanação, de maneira alguma, tem um intento, pensamento de esgotar esse tão amplo, tão grandioso tema. Como pautado anteriormente, estamos buscando observar a interpretação de exames laboratoriais dentro de um contexto translacional, caminhando, pensando de maneira a interrelacionar diversificadas informações que, por vezes, nos são disponibilizadas, contemplando nesta segunda parte da aula informações sucintas, mas relevantes, sobre a realização e interpretação de avaliações hematológicas e também bioquímicas, sangue, urina, fezes, fluidos corporais, certo? Então, buscaremos realizar, construir um pensamento que nos possibilite entender que a interpretação de exames, como já pontuados, citológicos, histopatológicos, hematológicos, bioquímicos, assim como de fluidos, né, corporais, são valiosos no auxílio e no diagnóstico de inúmeras patologias, amparando assertivamente, né? Além do diagnóstico, o acompanhamento do estado fisiológico, ou seja, a busca intensa pela manutenção da homeostasia do paciente, assim como nutricional do mesmo, né? Se temos algum tipo de desbalanço, além de servir de subsídio para o planejamento e realização de intervenções com o objetivo de tratar e prevenir doenças, ou seja, abarca a ampla ação de promover saúde. Comigo aqui na tela, então, vamos começar, né? Vamos iniciar este novo momento com comentários sobre o coagulograma. Os senhores observam aqui comigo na tela a disposição, né, de como será apresentado aos senhores quando os senhores solicitarem um coagulograma. Então, temos aqui o resultado de um exame denominado de tempo de coagulação, temos o resultado de um exame chamado tempo de sangria, temos um resultado do exame denominado de TAP, né? Tempo de protombina, INR, também conhecido como RNI, este exame muito utilizado, né? Importante no acompanhamento do uso de pessoas que fazem o uso de medicações anticoagulantes. Aí temos o KPTT, tempo de tromboplastina, e aqui também a contagem de plaquetas, que neste caso aqui, como valor de referência, vai de 150 a 400 mil. Algumas pessoas, às vezes, aceitam, alguns laboratórios colocam de 150 a 450 mil, né? Retração do coágulo, prova do laço, certo? São alguns dos exames que serão apresentados para o senhor, alguns senhores e senhoras que me ouvem nesse momento, alguns resultados que virão quando o senhor fizer a solicitação de um coagulograma. Bem, coagulograma são provas, né, que podem ser solicitadas, por exemplo, por médicos e dentistas para analisar e detectar alterações no tempo de coagulação sanguínea. Esses exames são muito importantes, principalmente no pré-operatório de cirurgias de médio e de grande porte. Também são fundamentais quando o paciente apresenta histórico de sangramentos repentinos ou de doenças que alteram a coagulação. Também são solicitados quando o paciente for picado, né? O paciente sofreu algum tipo de acidente, né, por algum animal ou inseto que possui alguma toxina que possa vir a alterar a coagulação sanguínea. Aqui para os senhores na tela, eu disponibilizei a visualização, para a gente sair do abstrato e vir para o concreto, de como é que são realizados alguns exames, né, dentro desse contexto do coagulograma. Por exemplo, aqui, o modelo, o formato da realização de um exame chamado tempo de sangria. O que é que ele vai ver? Parede vascular, integridade da função plaquetária. Eu já vou falar um pouquinho das plaquetas para os senhores, tá? Então, aqui, o exame tempo de sangria, feito uma incisão ali a nível de lóbulo de orelha, tem toda uma metodologia, mas é um exame extremamente simples de ser realizado e traz para o senhor um perfil quanto a como é que está a coagulação deste paciente, certo? Aqui
uma outra metodologia de se fazer o tempo de sangria, também dentro desse contexto de verificação de parede vascular e função plaquetária, né? Mas utilizando a metodologia de IV, certo? Utilizando esta metodologia que nós denominamos de IV. Eu só gostaria de pontuar com os senhores e senhoras que me ouvem nesse momento que, por algumas vezes, certo? Estes testes de coagulação, eles possuem algumas mínimas alterações na sua realização, dependendo do local que a realiza, né? Então, por exemplo, o local onde será feita a incisão, um pouquinho mais à esquerda, um pouquinho mais à direita, né? O material utilizado para fazer o corte, para a realização do exame, certo? Assim como coloração dos kits que são utilizados, trazendo a princípio para aqueles olhos mais bem treinados, que já realizaram por outras vezes o mesmo teste em outros laboratórios, às vezes algum tipo de desconforto, um certo receio, uma certa refrataridade, mas dentro de um raciocínio macro, isso é possível sem comprometer o resultado do exame. Tá? Então, aqui para os senhores observarem como é feito um tempo de sangria pela metodologia de IV, certo? Eu quero que os senhores acompanhem agora comigo na tela um exame chamado tempo de coagulação. Tempo de coagulação, o que ele vai avaliar? Ele vai avaliar a via intrínseca da coagulação, né? Se apresenta alterado num dos desdobramentos na hemofilia, tá? Então, tempo de coagulação, tem aqui o valor de referência, de 6 a 12 minutos, prolongado na deficiência severa em qualquer fator de coagulação, exceto, né, nos fatores 7 e 8, a fibrinogenia, ausência de fibrinogênio, né? E quando você está utilizando também algum tipo de anticoagulante, certo? É normal na trombocitopenia, ou seja, na plaquetopenia. E aqui eu abro um excurso, uma janela, para fazer alguns comentários sobre as plaquetas, algumas considerações sobre a fisiologia plaquetária no processo da coagulação sanguínea. Então, bem, só para a gente pensar um pouquinho a respeito de plaqueta na coagulação sanguínea, então, o endotélio está íntegro, certo? Está intacto, nós temos plaquetas em repouso, certo? Por que elas estão em repouso? Porque esse epitélio íntegro, esse epitélio intacto, produz prostaciclinas que fazem o quê? Que aumenta o AMP cíclico, certo? Dentro das plaquetas, que impede as plaquetas do quê? De liberarem seus grânulos plaquetários, certo? Que tem nesses grânulos? Diferentes substâncias que eu já vou pontuar com os senhores. Bem, quando existe a exposição desse endotélio, né? Esse endotélio que estava intacto, estava íntegro, agora está exposto por algum tipo de lesão. Você pisou num preguinho, por exemplo, tá? Então você vai expor esse colágeno, esse colágeno subendotelial, né? Então, o epitélio, o endotélio, mais precisamente, estava intacto, estava íntegro. Agora, por exemplo, eu pisei num prego, estou citando apenas um exemplo, tá? Um trauma, e agora eu expus esse endotélio, tem nele, certo, na sua constituição, o colágeno, denominamos de colágeno subendotelial. E o que vai acontecer? Este colágeno subendotelial possui uma substância, um fator chamado fator de von Willebrand. Bem, esse fator de von Willebrand, quando então eu tenho exposto esse colágeno subendotelial, ele vai produzir, certo, a agregação plaquetária e também a ativação dessas plaquetas que estavam em repouso, dessas primeiras plaquetas que estão ali na proximidade da lesão. Bem, agora essas plaquetas ativadas, aderidas e ativadas, liberam através dos seus grânulos, certo? Por exemplo, cálcio, vão liberar o FAP, né? Não é o nome da nossa faculdade, né? E sim, fator ativador plaquetário, vai liberar trombina, vai liberar ADP, vai liberar tromboxano A2 e também serotonina. Aqui eu destaco trombina. A trombina, então, agora liberado por esses grânulos das plaquetas ativadas, vai fazer o que a trombina? Converter fibrinogênio, certo? Que é uma proteína plasmática solúvel, produzida a nível hepático pelo nosso fígado, né? Em fibrina. Então, fibrinogênio vai ser convertido em fibrina, que é uma proteína insolúvel, que forma um polímero de fibrina que se deposita sobre as plaquetas. Então, essas plaquetas que se aderiram de forma inicial, agora vão ter esse polímero, né? Essa malha, né? Depositada sobre elas, certo? Tornando esse tampão plaquetário
mais eficiente, mais compacto. Também vai ocorrer quando da ativação, né, dessas plaquetas e, consequentemente, da liberação de seus grânulos, né, que contém cálcio, ativador de plaquetas, trombina, ADP, tromboxana 2, serotonina. Então, vai ocorrer também o quê? A ativação de plasminogênio tecidual, que é uma enzima que converte plasminogênio em plasmina. Por que isso? Que é uma enzima, o que é essa plasmina, certo? É uma enzima que degrada o excesso dessa rede de fibrina, tá? Impedindo o quê? Que a rede siga-se de forma disseminada, tá? A formação, a rede disseminada de coágulo, tá? Então, eu tenho também um controle contrarregulador. Eu vou formando essa rede de fibrina, ao mesmo tempo tem um momento que ela precisa parar, porque senão eu vou obstruir a luz do vaso, tá? Outra coisa importante que eu quero pontuar com os senhores é que estas plaquetas, certo? Elas possuem um receptor, certo? Que vai fazer a ligação delas, que vai ligar uma plaqueta na outra, chamado GP2B3A, certo? Então, nas plaquetas, temos um receptor denominado de GP2B3A, que interage com quem? Com aquele fibrinogênio, certo? Uma proteína plasmática solúvel produzida a nível de fígado, tá? Que interage com outro receptor GP2B3A de outra plaqueta, fazendo o quê? A adesão destas plaquetas. Bem, feito esse discurso, aberta essa janela, e para pontuar um pouquinho sobre as plaquetas, sobre fazer algumas considerações sobre a fisiologia plaquetária, né, nesse processo de coagulação sanguínea, eu solicito a você que siga aqui comigo e vamos avançar agora discutindo um pouquinho sobre o hemograma. Hemograma é um exame de baixo custo, é um exame de simples realização, é um exame rápido, tá? Aqui na tela, para os senhores acompanharem comigo, um hemograma. Então, os senhores estão visualizando como é que vai chegar até a sua mão. Você vai pedir um hemograma para o laboratório, vai fazer uma solicitação e vai chegar o resultado dentro desse contexto. Então, de laboratório para laboratório, algumas alterações, mas a princípio é isso que o senhor vai receber na mão, tá? Então, a parte de cima, eritrograma, tá? Ou seja, a série vermelha. Depois nós temos na sequência o leucograma, leuco de branco, a série branca, certo? E depois, na sequência, nós temos as plaquetas, a série plaquetária, que eu fiz algumas considerações, certo? Sobre a sua fisiologia, né? A fisiologia plaquetária no processo de coagulação no slide anterior. Bem, comigo aqui, observando então eritrograma, observando comigo leucograma e observando comigo as plaquetas. Eu também vou fazer algumas considerações iniciais antes de seguirmos para o próximo slide, só para a gente contextualizar, certo? Por quê? Porque nós temos, em particular, aqui disposto para vocês, esta série branca, certo? Leucograma. E aí os senhores vão ver, estão vendo na tela leucócitos, e aí os senhores vão ver as células jovens, né? Blastos, metamielócitos e bastonetes, e depois os senhores estão vendo os segmentados, que também são conhecidos como neutrófilos, né? Depois eosinófilos, basófilos, linfócitos e monócitos. É o nosso leucograma, é a série branca, tá? Que está ligado com o nosso sistema imune, estudado por muitos dos senhores na área da saúde já anteriormente, ou está acontecendo esse estudo simultaneamente, síncrono a essa disciplina, não é? Os senhores estudaram na disciplina de imunologia, muitas vezes vem junto, né? Imuno e micro, né? Mas está aqui, então, vamos contextualizar o hemograma de forma modesta, somente realizando de forma sucinta um back to base, relembrando alguns conceitos já possivelmente discutidos, como eu pontuei com os senhores, na imunologia. Então, só para a gente relembrar, o sistema imunológico é constituído por uma intrincada rede de órgãos, de células, moléculas, e tem por finalidade o quê? Manter a homeostase do nosso organismo, combatendo as agressões em geral. Os senhores se lembram que nós, didaticamente, dividimos, né, o nosso sistema imunológico em imunidade inata, né, que atua em conjunto com a imunidade adaptativa. Mas a gente divide de forma didática, dentro de um contexto didático, mas as duas, a imunidade inata e adaptativa, atuam de forma sinérgica e, por vezes, síncrona, né, no processo de
proteção do nosso organismo. Quando, é claro, não apresentamos nenhuma patologia em nosso sistema imune ou estamos utilizando, por exemplo, algum medicamento que o module. Bem, quanto à definição e conceito sobre imunidade, os senhores se lembram, que é sobre o nosso sistema de defesa, entendemos que é a habilidade de fazer o quê? De diferenciar o self do não self, o que é próprio do não próprio, e de reagir ao que é estranho, reagir de forma adequada a essas duas frentes. Nós não podemos reagir de forma fraca demais, porque daí dentro desse contexto eu não destruo o micro-organismo que está invadindo, que está produzindo a patologia, está tentando produzir essa patologia, está desenvolvendo essa patologia, e também não posso reagir de forma intensa demais, pois tenho possivelmente as reações que nós chamamos de reações de hipersensibilidade. Por exemplo, a reação de hipersensibilidade 1, que nós chamamos de alergias ou atopias, E na sequência, já estudado pelos senhores, nós temos as reações de hipersensibilidade do tipo 2, tipo 3, tipo 4, a 5, que é uma derivação da 2, e que é uma derivação dessa reação de hipersensibilidade 2. E assim como também, quando eu luto contra o que é próprio, eu desenvolvo as reações que nós chamamos de reações autoimunes. Dentro desse raciocínio, a imunidade inata está presente desde o nascimento, é a primeira linha de defesa, tem suas características, Por exemplo, ela não tem memória, reage sempre na mesma intensidade, a diversidade dela é limitada, possui baixa especificidade, trabalha e reconhece através de reconhecimento de padrões, Pumps, dumps, já visto pelos senhores anteriormente. Ataca, a imunidade inata, ataca micro-organismo, controla e erradica infecções, atua no reparo tecidual e ativa a imunidade adaptativa, que é o que eu vou chegar lá agora com os senhores para discutir um pouquinho sobre o leucograma. Então, eu falei algumas funções da imunidade inata, Constituintes da imunidade inata, por exemplo, barreiras lá, físicas, pele, mucosa, barreiras químicas, biológicas. Eu tenho também o sistema complemento que atua na imunidade inata, E depois nós temos a imunidade adaptativa ou imunidade adquirida, E aonde nós vamos estar discutindo aqui a presença dos nossos leucócitos. Sempre lembrando, é lógico que na leucócitos do tipo linfócitos, Então, na imunidade inata, lá nos seus constituintes, nós temos também as células, Nós temos células que compõem a imunidade inata, os granulócitos, que estão dispostos nesse exame aqui, estão na imunidade inata, neutrófilo, eosinófilo, basófilos, monócitos, estão presentes na imunidade inata. Muitas vezes também acionados pela adaptativa, dentro de um processo que elas atuam de forma síncrona e sinérgica, muitas vezes, certo? Mas, a princípio, podemos categorizar neutrófilo, eosinófilo, basófilo e monócito dentro da inata, certo? E na adaptativa, na adquirida, nós temos os leucócitos. De que tipo? Linfócitos, tá? Linfócitos T, quando nós falamos de imunidade celular, e B, quando nós falamos de imunidade humoral. O B, os senhores se lembram, que são responsáveis pela produção das imunoglobulinas, os anticorpos que você ouve toda hora aí nos boletins do Covid-19, quanto à realização de testagem do vírus, aquelas imunoglobulinas A, D, E, G e M. A G ligada com a imunidade crônica e a M com a imunidade aguda. Só pontuando ainda dentro desse contexto, com os senhores fazendo esse back to base, essa revisão rápida sobre o hemograma, sobre o leucograma, eu estou falando mais precisamente nesse momento. Por exemplo, eu tenho aí, o senhor está vendo no exame basófilo, qual que é a função dele? Ele, por exemplo, uma das funções dele, liberar histamina e heparina em infecções, que tem os seus desdobramentos, já visto pelos senhores no processo inflamatório. Eosinófilo produz também histamina em infecções. Neutrófilos vão trabalhar mais voltados dentro do processo da fagocitose, fagocitam patógenos. Monócitos, tá? Eles vão se diferenciar em macrófagos, certo? E esses macrófagos fagocitam patógenos e apresentam antígenos, São células APCs que nós chamamos, Linfócito B, por exemplo, também, que vai se diferenciar em plasmócitos, eles também são APCs, apresentam antígenos a linfócitos T e produzem os anticorpos. Quando eles se expressam na forma de plasmócito, vão produzir aqueles anticorpos, as imunoglobulinas A, D, E, G e M, E aí eu tenho, por exemplo, o linfócito
T, né? O T vai se diferenciar em CD4, vai se diferenciar em CD8. Eu também tenho leucócitos do tipo linfócitos NK. Vem comigo aqui na tela, seguindo então, depois desse breve relato, dessa breve discussão introdutória sobre o hemograma. O hemograma, então, como dito, né, é um exame significativo, cheio de informações, mas inespecífico. Fornece uma ideia do estado geral do paciente, mas sem nomes de doenças, mas sim apresenta as condições que as patologias podem levar ao paciente, né? Avalia a quantidade e qualidade também dos elementos figurados do sangue, como nós acabamos de pontuar. Tem a série vermelha, tem a série branca, tem a série plaquetária. Dentro da série branca eu tenho as diferentes células, né? Neutrófilo, eosinófilo, basófilo, linfócito e monócito. Lá no hemograma você vai ver linfócitos, somente os linfócitos, mas o senhor não vai ter a possibilidade de ver se é um leucócito do tipo linfócito T, B, NK, se é um CD4, se é um CD8, tá? Então você no hemograma não permite observar essas isoformas dos linfócitos, né? Essas subpopulações, tá? Ainda seguindo dentro do hemograma, por exemplo, quando você observar o termo policitemia lá nas observações, você vai também observar lá na série vermelha, né? O número excessivo de séries vermelhas, de células vermelhas, né? Também chamado de hemácias, ou eritrócitos, ou glóbulos vermelhos, né? Nas anemias, é uma diminuição dos glóbulos vermelhos, ou também, muitas vezes, da hemoglobina de forma isolada. Geralmente isso não acontece, mas também observamos isso, né? Leucemias é uma patologia dos glóbulos brancos, e ela pode ser mieloide ou linfóide, né? A nível de sangue. O histograma é um diagrama, certo? Um diagrama que mostra como é que está se apresentando estas populações de células do hemograma. Tá? Então, um diagrama constituído por retângulos ou linhas desenhadas a partir de uma linha base. Bem, seguindo esse raciocínio aqui, eu só gostaria de pontuar que, por exemplo, as células vermelhas, a parte vermelha, isso é uma média, né? Os glóbulos vermelhos, eles têm média de vida de 120 dias. A parte branca é um pouco mais variável, né? Tempo de sobrevida das células. Na circulação, 6 horas em média, e nos tecidos, em média, de 3 até 4 dias. As plaquetas, certo? Também é mais variável, entre 5 a 10 dias. Então, a não ser que a pessoa sofra uma cirurgia muito intensa, com perda de sangue, por algum fator que ela esteja perdendo volume sanguíneo, né? Alguém não vai, um profissional prescritor, a princípio, não vai solicitar um hemograma hoje e outro amanhã para ver a parte vermelha. Os senhores viram que é uma parte mais estável, em média de 120 dias. Muitas vezes ele vai solicitar para ver parte branca e também a parte plaquetária, né? O hemograma, só gostaria de pontuar, é uma foto em meio a um filme da vida do paciente, cheio de variáveis e informações complexas. Então, você está fazendo o quê? Você retira, por exemplo, às 8 da manhã, 5, 10 ml de sangue do paciente, vai realizar um exame, mas aquilo foi uma foto, está congelado aquele momento na vida do paciente. Esse paciente vai tomar medicação, como eu acabei de pontuar, vai muitas vezes sofrer uma cirurgia, muitas vezes vai sofrer um sangramento espontâneo, vai tomar uma medicação que vai trazer algumas alterações. Então, o hemograma é uma foto daquele momento que você solicitou a retirada daquele volume sanguíneo, é uma foto em meio à vida, né? A um filme da vida do paciente. Seguindo aqui, discutindo um pouquinho sobre a série vermelha, nós temos, dentro do raciocínio das séries vermelhas, nós podemos ter as anemias, como eu pontuei, as policitemias, e aqui a morfologia das células quanto à anisocitose, nós estamos falando de tamanhos, vocês estão vendo nas imagens células com tamanhos diferentes, né? Poiquilocitose, quanto ao formato, os senhores estão vendo ali do lado direito as células em foice, né? E também essa observação pode ser feita você tirando esse sangue, retirando esse sangue a nível venoso e muitas vezes fazendo uma aspiração também, tá? Não é comum, porque é bem mais trabalhoso, a nível de medula óssea, tá? Aqui glóbulos vermelhos normais sob o microscópio, à esquerda, tá? Glóbulos vermelhos com beta-talassemia maior, né? Sob o microscópio, tá? Então, alterações, certo? Nos glóbulos vermelhos. Vocês estão observando aqui uma observação do lado esquerdo na tela, né? Os glóbulos vermelhos são redondos, côncavos e de igual forma e tamanho, tá? No organismo normal, né?
aqui do lado direito, os glóbulos vermelhos são fracos, né? Tem pouca hemoglobina, pálidos e também de formas e tamanhos variados, certo? Aqui uma outra alteração chamada de anemia megaloblástica, tá? A nível de glóbulos vermelhos, né? Os senhores estão observando. E agora, pontuando de forma sucinta, a série branca, certo? Eu posso ter leucocitose, com aumento de leucócitos, às vezes vem escrito no teu exame leucocitose, geralmente eles aceitam de 5 a 10 mil o valor normal de um hemograma, né? Então, quando ele vem aumentado, leucocitose. E quando vem diminuído, leucopenia, tá? E em algumas situações eu tenho a leucemia, que é uma alteração mais intensa que será discutido com os senhores a nível de câncer, lá no segundo bimestre, tá? Eu também tenho alterações, muitas vezes, com o uso dos corticoides, um imunomodulador. Então, às vezes, a pessoa não está com alguma patologia, mas sim, a pessoa não está com alguma patologia a nível sanguíneo, mas ela, por exemplo, tá? Ela está apresentando o Covid-19, o médico, por essa inflamação pulmonar ou infecção pulmonar importante, entendeu a necessidade de uso de corticoides, e o corticoide, muitas vezes, faz o quê? Ele modula o sistema imunológico para baixo, ele puxa ele para baixo, tá? Professor, mas a pessoa está com uma infecção pulmonar e a gente está precisando do sistema imunológico e vai puxar o imunológico dela para baixo. O corticoide é um anti-inflamatório também, né? Um anti-inflamatório esteroidal, nós chamamos, né? De corticosteroides, né? É lógico que o uso prolongado dele e com altas dosagens está associado, por exemplo, o paciente fica com a face em lua, não é? Pode apresentar estrias violáceas, desenvolver osteoporose, os dedos ficam com a extremidade distal, né, mais fina, certo? A pele fica mais fina, e também a gente usa o termo atrófica, né? É lógico que quando eu paro de usar o corticoide, se já tiver formado essas estrias violáceas, elas não vão voltar. Eu posso diminuir essa osteoporose, né? Mas, por exemplo, os dedos com extremidades distais mais finas também, provavelmente eu não vou ter um retrocesso dessa situação. A pele ela pode ganhar um pouquinho mais de espessura, né? Mas aquela sensação de atrófica, ela geralmente não regride, tá? Logicamente que a gente está discutindo aqui o sistema imunológico, então eu retiro o corticoide, geralmente eu tenho uma retomada do número normal de leucócitos totais, tá? Aqui eu trouxe propositalmente um valor de plaqueta de um laboratório que aceita de 140 a 450, na grande maioria das vezes vamos aceitar de 150 a 400 mil plaquetas, tá? Este é o valor de referência. E aqui algumas situações que ela está elevada ou diminuída, né? Então, elevada em artrite reumatoide, doenças mieloproliferativas, neoplasias, né? Infecções após esplenectomia, certo? Então, é importante a gente entender que existem órgãos que retiram plaquetas do nosso organismo. Quando você tira este órgão em particular, nós temos um aumento das mesmas, né? Pós-parto, após hemorragias, em algumas situações de hemofilia, pancreatite, e está diminuída, né, na púrpura trombocitopênica, leucemia aguda, anemia plásica, quimioterapia, infecções e drogas. Logicamente que nós estamos discutindo algumas situações e não são a realidade de todos os pacientes, por sermos seres humanos, certo? Às vezes aquela retirada de sangue é apenas uma foto em meio à vida, ao filme da vida do paciente. Então, isso não se perpetua em todos os pacientes, mas é um parâmetro para os senhores terem noção de situações que as plaquetas estão elevadas ou diminuídas. Aqui na imagem, os senhores podem ver plaquetas, né, os trombócitos, também conhecidos como trombócitos, né, ocupando diferentes espaços nesta lâmina que está exposta para os senhores na tela. Tá? Aqui uma patologia denominada de púrpura trombocitopênica imune, né? Ela tem como agente etiológico único ou isolado, então podemos dizer que é uma doença autoimune, mas ela pode ser, esse problema autoimune pode ser o único fator dessa púrpura trombocitopênica imune, ou ela pode vir também associada a outros fatores, como, por exemplo, o baço também atua na eliminação de plaquetas, como eu pontuei no slide anterior. Então, eu posso ter uma doença autoimune, leucócitos, mais precisamente linfócitos T helper, né?
e os citotóxicos podem estar atuando na retirada de plaquetas. De forma síncrona e sinérgica, o baço também pode estar fazendo isso. Eu posso ter uma diminuição na produção de plaquetas, ou seja, de megacariócitos a nível de medula, e por isso a necessidade de fazer um exame de medula por inúmeras vezes, porque esse diagnóstico do PTI, da púrpura trombocitopênica imune, ela muitas vezes acontece por exclusão de outras patologias, então muitas vezes é importante estar observando também a produção a nível de medula, não é? E também temos a ação do complexo principal de histocompatibilidade. MHC, a sigla em inglês, CPH, a sigla em português. Complexo principal de histocompatibilidade. Manifestações clínicas e desordens funcionais, como é que você percebe a presença dela? Ocorrem sangramentos espontâneos, às vezes sangramento no nariz, epistaxe, às vezes o sangramento ocorre via vaginal, a púrpura, né? Basicamente aquele roxo na pele, certo? E muitas vezes temos petecas, que são aqueles pontinhos vermelhos, elas se juntam e formam as equimoses, né? E também uma plaquetopenia, quando eu observo no hemograma ou apenas na contagem de plaquetas. O diagnóstico é feito por exclusão de outras patologias, mas eu também faço, por exemplo, um exame chamado tempo de sangria, que eu pontuei com os senhores anteriormente, o TAP, né? Tempo de ativação plaquetária, e também, muitas vezes, um exame a nível de medula, entendendo que, às vezes, eu tenho a diminuição da produção de plaquetas, né, de megacariócitos a nível de medula. O tratamento geralmente é feito com corticoides, e eu pontuei já para os senhores esse uso prolongado do corticóide que pode trazer para nós, né, algumas das situações que ele pode trazer para nós. Então, observar a toxicidade, muitas vezes também ele vai apresentar obesidade, né? É possível desregulação, um desbalanço da glicemia do organismo, então possibilidade de um diabetes produzida pelo uso do corticoide, prolongado e em grandes volumes, muitas vezes, né? Aumento da pressão arterial sistólica, diastólica e média, e também os aspectos puxingoides que eu pontuei com os senhores, a face em lua, estrias violáceas, muitas vezes osteoporose, dedos com extremidades afinadas, né, distais, a pele mais fina, atrófica, né? Além do uso de corticoides, existem também a opção, né, de utilizar-se drogas agonistas dos receptores de trombopoetina, não é? Nome aqui da droga, né, o Revolade, né? É o Eltrombopag, certo? Também pode ser utilizada a globulina anti-D, rituximab também também um pensamento de se utilizar, uma droga que está sendo utilizada, e a esplenectomia, como eu pontuei com os senhores anteriormente, o baço atua na eliminação de plaquetas. Esse é um pensamento mais agressivo um pouco, você faz a retirada dele para evitar essa perda de plaquetas. Mas, como pontuamos, muitas vezes é multifatorial esta patologia. A hemofilia é uma patologia hereditária a nível de cromossomo, né? Então, apresenta como manifestações clínicas e desordens funcionais sangramentos inexplicáveis nas articulações, podendo provocar danos importantes. Como eu pontuei anteriormente, nós temos a PTI, né, pontuada no slide anteriormente, que em alguns sintomas se apresenta como a hemofilia, mas é importante entender que a hemofilia é uma patologia de modelo, de formato hereditário. O diagnóstico, né, são feitas dosagens dos fatores 8 e 9 de coagulação, né? 85% dos casos são por ausência do fator 8, hemofilia A, e 15% dos casos são por ausência do fator 9, hemofilia B. O tratamento são infusões endovenosas até 3 vezes por semana do fator 8 ou 9. A adesão ao tratamento, o comprometimento é muito importante, porque é um tratamento prolongado, muitas vezes se descobre quando o paciente ainda é criança, e é preciso da adesão tanto desse paciente quanto dos seus pais, né? A busca da manutenção do peso ideal, né? Evitar alterações de peso, execução de boas alimentações, evitar atividades que possam produzir trauma físico, evitar o uso de medicamentos sem orientação especializada, por exemplo, anti-inflamatórios não esteroidais não agregam nesse tipo de situação, tá? Segue comigo aqui. Aqui vamos discutir, por exemplo, o exame o exame de parasitológico de fezes. O acometimento de indivíduos por diferentes parasitoses, por inúmeras vezes, pode acarretar, né, na diminuição da absorção de diferentes vitaminas, né, de diferentes nutrientes, diminua a absorção de diferentes nutrientes, tá? Pode causar também desconfortos a nível de trato gastrointestinal, diarreia, flatulência, gases, né? Prurido, coceira anal, desconfortos, tá?
Seguindo aqui comigo na tela, então, quando eu vou fazer um exame um parasitológico de fezes, né, eu também posso observar a presença de sangue oculto, observo também no exame de fezes macronutrientes, né, por exemplo, como é que está a digestão desse paciente, e às vezes parasitas, né, protozoários, cistos e eumintos, geralmente o verme adulto, né, você pode observar ele ali naquele, macroscopicamente falando, tá? Às vezes, por exemplo, proglótis de tênia. Hoje não está tão comum, né? Com o advento do saneamento básico, esgoto, água tratada, a cultura de se lavar os alimentos, né, que são ingeridos crus, né, diminuiu muito as parasitoses. Aqui, para os senhores observarem um verme adulto, né, então isso não precisa do microscópio para olhar. Você faz esse exame macroscopicamente, né? Então, aqui só um exemplo, né? O oxiurus, né? Agente etiológico enteróbitos vermiculares, a transmissão é pela ingestão de ovos do parasita e o sintoma típico é um prurido anal, aqui o parasita em questão, discutido, né? Possibilidades, né? Por exemplo, eu também posso observar nas fezes, quanto à evacuação, comportamento das fezes, né? Ela pode apresentar um sinal de que seus componentes são menos densos que a água. Esse é o caso da gordura. Então, a pessoa está fazendo a ingestão de muita gordura, muitas vezes as fezes são menos densas que a água, certo? Ao observar as fezes, você pode fazer, não é regra, mas você pode fazer a observação, por exemplo, que a sua alimentação está fazendo a ingestão de uma forma excessiva de gordura. Quanto à evacuação ainda, né, quanto ao comportamento das fezes, as fezes são mais compactas, né, e por isso mais densas. Não se tratam de fezes secas, pelo contrário, geralmente elas têm uma boa quantidade de água e fibras, né, e são pobres em gordura e bolhas gasosas. Então, dependendo das fezes, do formato que ela fica após a sua evacuação, então, ela fica mais em cima ali daquele líquido que está no vaso sanitário, você consegue observar a respeito da tua ingestão de gordura, não é regra, mas dá para você ter um parâmetro, ou quanto à ingestão de fibras e de água também, conforme o comportamento dela. É uma possibilidade de se observar, tá? Comigo aqui na tela, então, agora avançamos com um exame chamado creatina, tá? Ela participa da contração muscular, está aumentada quando a suplementação exógena, então você toma a creatina, né? Praticantes de atividade física fazem isso, geralmente, de fisiculturismo, mais precisamente, né? Usam esse suplemento, tá? Mas seu aumento também está ligado a casos de necrose e outras lesões musculares esqueléticas, utilizado de forma semelhante a CK, tá? Aquela enzima que a gente dosa para ver se está tendo, às vezes, alguma lesão a nível cardíaco, por exemplo. Está aí em miastenia graves. Produz um metabólito chamado creatinina, que veremos mais à frente nessas aulas, né, sobre interpretação de exames laboratoriais. Que em disfunções renais se alteram. Seguindo aqui comigo, tá? Agora um exame parcial de urina. O que nós vamos observar no exame de urina? A coloração da urina, certo? Isso é importante, certo? Se ela está mais escura ou mais clara. O volume, eu consegui urinar um volume adequado de urina, tá? O seu aspecto, ela está extremamente turva ou não, está límpida. Densidade, pH, isso aqui, essa parte de cima, fora a cor, volume, o aspecto que eu vou observar, densidade, pH, presença de nitritos, proteínas, glicose, corpos cetônicos, urobilinogênio, bilirrubina e hemoglobina, eu vou ver tudo com uma fitinha. Eu coloco uma tirinha nessa urina e vou observar todos esses parâmetros. E depois, ao microscópio, eu vou observar células epiteliais, leucócitos e hemácias e outros constituintes que se apresentarem presentes naquela amostra. Comigo aqui na tela, então, por exemplo, discutindo com vocês proteínas aumentadas muitas vezes quando eu tenho algum tipo de lesão renal. A glicose está aumentada na urina quando eu tenho uma alteração da glicose a nível sistêmica, tá? Então, às vezes, ela aparece também na urina. Você está fazendo um exame de urina aleatório, apareceu glicose, hiperglicemia, muitas vezes esse paciente é diabético e nem sabia disso. Corpos cetônicos, tá? A presença de corpos cetônicos significa que você está utilizando gordura como fonte energética. Muitas vezes você está fazendo isso também porque o quê? Porque você é diabético. Às vezes você está só fazendo o exame de urina do dia a dia, apareceu corpos cetônicos, você vai dosar lá a glicemia para ver como é que está o desdobramento desse perfil seu nutricional a nível de glicemia, né? Bilirrubina, tá? Ela altera, por exemplo, a nível de urina quando eu tenho problema hepático, urobilinogênio, problemas hepáticos ou hemolíticos. Nitritos aumentados significam que as bactérias transformam nitratos em nitritos na urina.
Então, muitas vezes, nitrito é por presença de bactérias, tá? E aí, eu vou fazer a nível microscópico, né? Células epiteliais, muitas vezes é simplesmente uma descamação, uma relação sexual, muitas vezes produz esse aumento de células epiteliais, mas muitas vezes eu tenho um processo inflamatório ou infeccioso, tá? Leucócitos, né? Me leva a pensar numa possível infecção. Filamentos de muco presentes na urina, quando eu vou observar microscopicamente falando, me levam a um pensamento de inflamação. Os cristais são sinais de distúrbios físicos e químicos na urina, por exemplo, a alimentação, e alguns desses cristais podem vir ter como desdobramento lá na frente o cálculo renal. Então, às vezes, um exame de urina vai te poupar sofrer lá uma cólica renal lá na frente, né? Então, algumas orientações daí com o nutricionista ou profissional da área de saúde que tenha competência para assim fazê-lo, vai te poupar, às vezes, infelizmente, desenvolver um cálculo renal lá na frente, tá? Leveduras geralmente nos mostram a presença de fungos, certo? Segue aqui comigo na tela, lipidograma. Muitas vezes o médico solicita um lipidograma, ao invés de escrever colesterol total, HDL, LDL, VLDL, não HDL, triglicerídeo, ele solicita lipidograma. Ele está solicitando esses 6 exames que estão na tela para os senhores observarem, cada um com seus valores de referência. Como já pontuado anteriormente com os senhores e senhoras que me ouvem nesse momento, cada laboratório utiliza um kit de referência, mas existem quase que, podemos dizer, que 100% dos laboratórios entendem a necessidade de uma padronização desses resultados, tá? E vocês vão observar o resultado obtido e o valor de referência adotado pelo laboratório, tá? Então, por exemplo, esse lipidograma que está aqui, os senhores estão observando na tela, certo? O desejo do colesterol total é que ele esteja abaixo, em jejum abaixo de 190. No caso aqui está em 223, tá? Muitas vezes vão ser utilizadas para controle desse colesterol, do triglicerídeo, das dislipidemias, medidas farmacológicas, vai se usar medicamento, e muitas vezes vão ser utilizadas medidas não farmacológicas, o ajuste da alimentação, uma atividade física, por exemplo, tá? Aqui um exame de colesterol total, mais uma vez mostrando para os senhores, é lógico que o colesterol como um todo, ele é importante no nosso dia a dia, certo? Ele serve como isolante térmico, ele é estrutural para a produção de alguns hormônios, certo? Na célula nossa, né? Nas nossas células, né? Com a sua bicamada lipídica, certo? Mas o excesso dele é deletério. As moléculas de colesterol obtidas pela dieta são insolúveis no suco gástrico, sendo os últimos a serem absorvidos. Segue comigo aqui na leitura. São, então, emulsificadas pela ação dos sais e ácidos biliares, que as transportam na forma de micelas através do intestino. Essas moléculas atravessam as membranas do intestino e são reorganizadas em uma lipoproteína. O colesterol absorvido pelo organismo se associa a polipoproteínas, formando as lipoproteínas plasmáticas, né? LDL, HDL, né? Lipoproteína de baixa densidade, HDL, lipoproteína de alta densidade. Sempre lembrando que o HDL ele sobe quando realizamos as atividades físicas, né? De uma forma regular. Geralmente esse HDL, a gente chama ele de colesterol faxineiro, colesterol bom, né? As lipoproteínas funcionam tanto como para manter os lipídios solúveis à medida que os transportam no plasma, quanto para transportar o conteúdo lipídico para os tecidos. Eu pontuei aqui o colesterol bom, né? Não é que os outros são ruins, mas, por exemplo, o LDL possui a possibilidade de se oxidar, conforme eu pontuei lá na primeira parte dessa aula. São 3 partes, eu estou na segunda parte. Na primeira parte, o senhor pode assistir, o senhor vai ver eu pontuando lá sobre o LDL, tá? Aqui, por exemplo, o colesterol HDL, solicita-se nesta metodologia aqui descrita, né, para adultos acima de 20 anos superior a 40 miligramas por decilitro, esses pacientes apresentam 63. O LDL e suas respostas aqui também, já pontuei um pouquinho sobre o LDL lá no começo da aula 1, da parte 1, né? Muitas vezes você vai ouvir, então, esse termo dislipidemia, certo? Essa alteração do perfil lipídico, certo? Então, colesterol é um composto químico gorduroso que integra a membrana das células do organismo, assim como participa da síntese de hormônios, por exemplo, testosterona, estrógeno, cortisol, como eu já falei, né? A origem é endógena, a maior parte sintetizada a nível hepático, né? E exógena, a alimentação vem através da alimentação e suplementação. Carreado, distribuído por lipoproteínas, LDL, VLDL, HDL. O HDL faz o caminho contrário, retira o excesso de colesterol e leva-o para o fígado
eu usei esse termo didático aqui, eliminar, tá? Então, é dentro desse contexto que a gente entende o HDL como o colesterol bom, né? Aqui um exame de triglicerídeos com seu respectivo valor de referência, né? Para adultos, por exemplo, em jejum com 12 horas, ele deveria estar inferior a 150, no caso aqui 95, tá? Segue comigo aqui na tela. Pontuamos agora sobre os triglicerídeos. Triglicérides é origem endógena, né? A nível de hepático, né? O fígado transforma carboidratos em excesso em triglicérides e direciona para tecido adiposo. E exógeno através da alimentação. A principal gordura do nosso organismo e servem como reserva energética, sendo utilizadas quando necessários. Seu aumento vem geralmente acompanhadas de HDL baixo, tá? Quando altos, produzem alteração a nível pancreático. E aqui eu sigo, já caminhando para as considerações finais desse segundo encontro nosso discutindo interpretação de exames laboratoriais, o exame da amilase, tá? Está presente em diferentes órgãos e tecidos, né? Mas em quantidades mais significativas a nível de pâncreas e nas glândulas salivares. Quando eu vou realizar o exame? Quando há sinais de distúrbios pancreáticos, como dor abdominal intensa. Verifica funções pancreáticas, sobe em pancreatites e na insuficiência renal. Pâncreas participa do sistema digestivo e endócrino, né? No caso, o pâncreas produzindo, no nosso caso, endócrino, né? A insulina, eu também conhecido glucagon. Bem, eu quero agradecer a você pela companhia até aqui. Muito obrigado e até